Eu espero ter convencido vocês de que Max Weber era um gênio. Ele conseguiu sintetizar uma série de aspectos que hoje a gente associa com liderança em um texto de 1920. Mas a gente precisa avançar nessa linha do tempo. Que tal nós darmos um salto agora para a década de 1990? A década de 1990 é um marco importante para toda a ciência. Ela foi a década do cérebro nos Estados Unidos. Na Europa também houve iniciativas semelhantes mais ou menos no mesmo período. O governo americano ele despejou bilhões de dólares em pesquisas sobre como era o funcionamento do cérebro, durante 10 anos ininterruptamente. Qual que era o grande objetivo na época? Era encontrar a cura para doenças como Parkinson, Alzheimer, epilepsia. Graças à tecnologia de neuroimagem, os avanços foram muito grandes nas pesquisas nesses 10 anos. Só que houve também uma frustração. Depois de 10 anos de pesquisa, não se chegou à cura para essas doenças. E a pesquisa, nessa linha de frente para a cura desses males, continua seguindo. Pois é, só que muito dessas pesquisas resultou num conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento do cérebro humano que revolucionaram o campo das neurociências. Se descobriu mais durante esses 10 anos do que durante as décadas anteriores, desde o início da neurociência, com o Santiago Ramón y Cajal, um neurocientista muito importante, ganhador do Prêmio Nobel lá em 1906. Pois é, graças a esse grande avanço na década do cérebro, surgiram disciplinas que reuniam a aplicação da neurociência a áreas mais tradicionais, inclusive no mundo dos negócios. Hoje nós podemos falar de neurobusiness. Neurobusiness é o conjunto de aplicações da neurociência às disciplinas tradicionais da gestão empresarial. Você certamente já ouviu falar sobre neuromarketing. Pois é, você pode submeter uma pessoa a um teste de como é, por exemplo, a relação dela com uma marca de refrigerante e observar o cérebro dela em funcionamento e ao sabor desses estímulos. Não estou querendo fazer nenhum trocadilho com refrigerante e sabor. Mas, enfim, a ideia é que você tem um grande avanço no entendimento do cérebro humano vivo, em funcionamento, em condições controladas. Mas a liderança também se beneficiou desses avanços da neurociência. Você pode falar hoje de neuroliderança. Um grande autor, e eu recomendo fortemente que você se debruce sobre os textos dele, é o David Rock. David Rock, dentre os vários livros que ele tem, eu gosto muito de um especificamente, que é Your Brain at Work. Your Brain at Work, ele inclusive é organizado do ponto de vista da edição do seu conteúdo de uma maneira que agrada o nosso cérebro. É quase que uma pequena novelinha ou uma pequena série. Um casal sem filhos, ele trabalha em casa, homework, ela trabalha fora de casa, e o David Rock ele consegue mostrar situações do cotidiano desse casal, depois introduzir elementos de neurociência e, na sequência, ao final de cada capítulo, fazer algo mais ou menos assim. Bom, se eles soubessem o que você sabe agora sobre o funcionamento do cérebro, veja como teria sido a mesma cena. Essa aplicação da neurociência à liderança, que tem no David Rock um grande expoente, permite que a gente explore um tema que Max Weber certamente nunca nem ouviu falar, talvez ele nunca tenha sonhado, mas ele intuiu muito. É a chamada liderança tóxica. A crítica que Max Weber fez foi ao estilo racional de liderança. Ele chamou a racionalidade de uma gaiola de ferro ou uma gaiola de ouro na qual a gente se tranca, acreditando que tudo o que a gente precisa está ali dentro. Isso foi na década de 1920. Agora, 100 anos depois, nós sabemos por que a racionalidade não é tão efetiva enquanto ferramenta ou estilo de liderança. E aí você vai me permitir falar um pouquinho sobre como o nosso cérebro evoluiu, quais as substâncias que estão em ação no nosso organismo e no nosso sistema nervoso em particular, para que você entenda que liderança tóxica é um tema absolutamente relevante, muito sério e muito rigoroso. Nós estamos falando de intoxicação mesmo.
causada pelos padrões de liderança em algumas organizações. Pois bem, o nosso cérebro, ele tem uma história evolutiva. O grande nome que nos ensinou muito sobre a evolução do cérebro é o Paul MacLean. Paul MacLean, ele é um neurocientista americano muito respeitado, que publicou um livro justo no ano de 1990. A visão que o MacLean expressou ali naquele momento foi antes de todas as descobertas da década do cérebro. E, portanto, hoje em dia, a visão do MacLean tem que ser vista com muita cautela. Ele exagerou em muitas coisas, mas didaticamente é um ponto de partida interessante. O Paul MacLean, ele percebeu que o cérebro humano ele evoluiu de dentro para fora e de trás para frente. Se você pegar estruturas cerebrais mais primitivas, por exemplo, se você pega os peixes ou os lagartos, eles têm uma história evolutiva menos complexa que a nossa, nós mamíferos primatas. Se eu mostrasse para você aqui a imagem do cérebro de um peixe, por exemplo, você não reconheceria. O cérebro de um peixe, o cérebro de um lagarto, não é um cérebro humano em miniatura. Ele parece só uma víscera. A área cinzenta que predomina, por exemplo, no cérebro humano, ela tem pouquíssimas células no cérebro de um lagarto ou de um peixe. Um pouco mais acima nessa escala, você tem o cérebro das aves, que já tem essa camada externa cinzenta, mas muito menos desenvolvida do que os mamíferos. Essa camada cinzenta do nosso cérebro, o córtex, dito de uma maneira muito simplificada, ela tem 6 níveis nos mamíferos mais desenvolvidos, os mamíferos primatas, por exemplo, e apenas 3 níveis nas aves, porque o cérebro se desenvolveu de dentro para fora, mas também de trás para frente. A área mais cognitiva do seu cérebro, do cérebro humano, portanto, é essa área aqui atrás da nossa testa. É o chamado neocórtex pré-frontal. É com essa área que nós temos a nossa habilidade da linguagem, a habilidade da abstração, a habilidade de planejarmos uma ação, a habilidade de antevermos as consequências da nossa ação. De certa forma, esta área aqui, o nosso pré-frontal, nos faz sermos esse tipo de animal altamente desenvolvido e faz com que nós possamos ter relações humanas extremamente complexas. Por exemplo, se você pega um cachorro de uma raça inteligente, ele é capaz de entender até 10, 11, 12 frases. Ele não entende exatamente o conteúdo das palavras, mas a entonação com que você fala e a situação na qual você está empregando aquela frase são compreendidas por um cachorro de uma raça inteligente. Isso significa que os cães têm um certo nível de cognição. Em comparação a outros animais, um nível elevado de cognição. Mas quantas frases você é capaz de entender? Se eu mudar a ordem dos elementos da frase e você ouvir essa frase numa ordem estranha, ainda assim é possível que você entenda totalmente o que eu estou dizendo. Eu gravar um vídeo vou ou eu vou gravar um vídeo? Ou eu gravar um vídeo não irei amanhã, algo assim. A frase sai truncada, mas pelo contexto e rearranjando mentalmente os elementos da frase, a mensagem é passada tranquilamente. De certa forma, então, a gente poderia dizer que a cognição e a racionalidade e o estilo de liderança racional estão, do ponto de vista da estrutura do seu cérebro, associadas ao seu neocórtex pré-frontal. Pois é. Só que essa também é a área mais jovem do seu cérebro, porque o cérebro humano evoluiu de trás para frente. As áreas do occipital, por exemplo, que recebem os impulsos da visão, que é um dos primeiros sentidos que surgem na evolução, estão localizadas aqui atrás. Porque, como a visão é um sentido antigo, ela está associada às áreas mais antigas do nosso cérebro, lá atrás, o occipital. Pois é, só que tem uma outra característica dessa máquina incrível que é o cérebro. O cérebro gasta muita energia. O nosso cérebro é responsável por mais ou menos 5% da massa corporal. Só que ele gasta 20% da glicose diária. Em outras palavras, os processos cerebrais cansam, consomem energia.
E quanto mais cognitivo, quanto mais processual, deliberativo, quanto mais racional for o processo, mais ele vai cansar. Quanto tempo você consegue prestar atenção numa aula de um professor de uma matéria difícil? Para mim, álgebra linear era uma coisa muito complicada na faculdade. Eu saía exausto de cada uma daquelas aulas. Mas quanto tempo você consegue ficar diante da sua série preferida ou de alguém que está fazendo um stand-up? Quando o cérebro está nos processos menos racionais, ainda que sejam cognitivos, para achar graça de uma piada, para entender em que episódio da série você está, você usa a cognição. Mas você usa a cognição de uma maneira mais relaxada, mais espontânea, menos compromissada. Você não está sob pressão. Portanto, nesses casos, o gasto de energia, a atividade cerebral, ela não está tão intensa em termos de consumo de glicose. Bom, aí você já tem o primeiro elemento da toxicidade de alguns processos de liderança. O líder que é estritamente racional, ele está colocando o seu cérebro para operar num modo que é grande consumidor de energia, grande consumidor de glicose. O seu fígado ele vai trabalhar no sentido de repor a glicose que está caindo na sua corrente sanguínea. Quando o fígado está sobrecarregado no sentido de repor essa glicose, ele pode começar a ter algumas falhas no desempenho de outros processos importantes. Você pode começar, por exemplo, a ter um colesterol limítrofe porque o seu fígado está sobrecarregado no processo de reposição da energia. Mas onde está a origem disso? A origem disso está num estilo de liderança excessivamente racional, onde você tem que estar processando tudo que você faz o tempo todo e metrificando, e racionalizando, e analisando cognitivamente cada passo que você dá no seu cotidiano de trabalho. Algumas pessoas vão dizer que isso é somatização. Bem, de fato é somatização. Só que agora, com o entendimento do funcionamento do cérebro, nós sabemos qual é o processo que leva a isso. Existe uma relação de liderança que ela é tão racional que chega a ser opressiva. E essa opressão acaba provocando um desequilíbrio somático. Portanto, eu não preciso necessariamente recorrer à psicologia, com toda a importância e todo o respeito que a psicologia merece. Eu posso apelar para a neurociência. Não é à toa que já existe hoje a neurociência aplicada à psicologia. Existe essa área interdisciplinar. Mas tem mais do que isso. Tem uma outra substância que também pode ser altamente tóxica no âmbito das relações de liderança, que é a endorfina. Gente, a endorfina parece, num primeiro momento, a substância que você quer ter. Porque a endorfina é a substância da superação. Quando que a endorfina está muito presente? Num maratonista, por exemplo. O maratonista está lá nos últimos 500 metros da maratona. Ele está cansado, ele está um pouco desidratado, ele está sentindo cãibras, mas ele se motiva, ele coloca um foco obsessivo na linha de chegada. Talvez ele vença a maratona, talvez ele não vença a maratona, mas se ele não cumprir o trajeto inteiro, se ele não passar a linha de chegada em alguma posição, ele vai ficar muito frustrado. Então, com aquele foco e aquela obstinação, o corpo começa a se encher de endorfina. A endorfina reduz a sensação de cansaço, a endorfina ajuda você a focar e a não ficar imaginando que você vai cair, que não vai dar certo, que você vai se derrotar. A endorfina muda o padrão de funcionamento de todo o seu organismo para aquele sprint final. Só que o que normalmente acontece com esse atleta depois que ele cruza a linha de chegada? A endorfina que teve um pico desaba e tudo aquilo que ele não sentiu naqueles minutos anteriores parece que vem tudo de uma vez. O cansaço, a desidratação, as cãibras, parece que é outra pessoa, porque a endorfina teve um pico e depois foi recolhida. Nós somos seres biológicos e a endorfina surgiu para que os nossos ancestrais lá na savana africana pudessem fugir dos seus predadores.
Você já parou para pensar que todos nós somos descendentes de algum ancestral covarde? Não, mas eu não estou falando do seu avô, do seu pai. Eles até poderiam ser covardes, mas os nossos ancestrais covardes eram aqueles hominídeos, quase que macaquinhos, muito frágeis na savana africana. Os nossos ancestrais biológicos eram animais muito frágeis e que tinham que ter a capacidade de fugir, de identificar o perigo e fugir, focando apenas na fuga. Pois a substância que surgiu para dar conta dessa necessidade evolutiva, dentre outros processos, foi a endorfina. Mas leva para o contexto da vida corporativa e das relações de liderança. O seu chefe vira para você e diz, porque daí ele é chefe, tá? Ele não é líder, ele é chefe. O seu chefe vira para você e diz assim, encare isso como um desafio. Você fala, mas ele me diz isso todos os dias. Aí ele vem para você e diz assim, você tem que superar os seus limites. Entregue este relatório amanhã, aconteça o que acontecer. Aí, se você estiver muito motivado, ele acena com a promoção ou o bônus, apela para a sua racionalidade e você vai ficar com uma endorfina num nível muito alto, muitas horas. Pois é, saiba que a endorfina não surgiu na evolução para isso. Você vai entregar o relatório, você vai virar a noite sem dormir, você vai encontrar o erro da contabilidade que ninguém encontrou, você vai se superar. Mas pare e observe o que está acontecendo no seu organismo. Para que a endorfina tenha todos esses efeitos, e a gente sabe que o nosso grande exemplo é o maratonista nos metros finais da maratona, para que a endorfina tenha todos esses efeitos, observe o nome, endomorfina. Ela vai amortecer várias das suas sensações corporais. Você vai estar com fome e não vai estar percebendo. Você vai estar com um pico de pressão e você não vai estar percebendo. Todo o seu sistema endócrino estará em sobrecarga. E quando o sistema endócrino está em sobrecarga, você está envelhecendo. A endorfina é necessária. A endorfina é parte da nossa herança evolutiva, mas ela tem que trabalhar por picos e ser recolhida rapidamente. O nosso maratonista não disputa uma maratona por dia. O nosso maratonista, se você for levar para a esfera corporativa, não mata um leão por dia e ainda desvia das antas pelo caminho. A sua capacidade de superação tem que ser algo que você tem em mãos para em alguns momentos utilizar. Mas se você estiver utilizando constantemente, você vai estar confundindo toxicidade do processo de liderança com resiliência, que é uma palavra super importante e extremamente incompreendida. De certa forma, o antídoto para a liderança tóxica é a compreensão correta desta palavra, resiliência, que é o que a gente vai explorar daqui a pouquinho.